versículo 9. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia. Ele rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Versículo de número 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Verso 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Glória a Deus. A igreja pode se assentar somente até aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, você que nessa noite, você chegou aqui triste, você chegou aqui desanimado, glória a Deus, por causa de tantas coisas que nós estamos vivendo, principalmente esse mal que está sobre a terra neste momento. Mas ainda assim eu quero dizer para você nessa noite, que você que tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, você que entregou a sua vida a Ele, aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite, que você é um privilegiado. Porque quantas são as pessoas, meus irmãos, quantas são as pessoas nesta terra que não tem essa aliança com o Senhor Jesus, que não tem essa aliança com Deus Todo-Poderoso, que vive nesta terra enganado, porque muitos vivem nessa terra enganados, eles não têm noção nenhuma do que vai acontecer depois do findar da vida dele nesta terra. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor não tem o culpado por inocente. Então esta palavra, a palavra de Deus, ela vai valer para todos naquele dia. Ninguém vai ficar de fora, não vai ter desculpas. Aquele que está sendo enganado, porque Deus, de uma maneira ou de outra, Ele fala com as pessoas. Toda pessoa, ela tem a chance de ouvir esta palavra de Deus, ouvir esta salvação. Toda pessoa tem essa oportunidade. E no dia em que aquele que for condenado, ele vai saber e vai ver, Deus vai mostrar para ele a oportunidade que ele teve
E ele não quis naquela hora, ele não aceitou. Porque muito embora as pessoas acham que não tiveram oportunidade, mas todos têm e tiveram oportunidades de conhecer a salvação, de conhecer a palavra de Deus. E para a salvação, é necessário que o homem queira. Toda pessoa é necessário que ele queira a salvação. Porque Deus, Ele não vai salvar a pessoa sem a pessoa querer. É necessário que aquela pessoa dê um passo em direção a Ele. Então, mesmo uma pessoa dentro da igreja, até dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, é necessário que ele dê o passo à frente, é necessário que ele queira aceitar a Deus, aceitar a palavra, esta salvação, para que Deus venha salvá-lo. Então, são muitas as pessoas, meus irmãos, que agora não tem esse entendimento que você está tendo aqui, que só Jesus Cristo pode te salvar, que só Jesus Cristo pode te levar a Deus, como diz a palavra, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele leva a Deus. Não adianta tentar outra coisa, é só Jesus Cristo. E você tem esse entendimento, essa compreensão, mas são milhares de pessoas pelo mundo afora que não têm essa compreensão. Pessoas que adoram morto, que falam com morto, que pedem coisa para um morto, para um ídolo, para um padroeiro. Então são milhares e milhares de pessoas que não têm essa oportunidade e esse entendimento. E por isso eu digo que você é um privilegiado de estar aqui entendendo esta verdade, esta salvação, que muitos não têm, milhares e muitas pessoas nesta terra, meus irmãos, estão aí trilhando outro caminho, até chegam a falar de Deus, falar de Jesus, mas não conhece a verdade plena, não segue esta verdade plena, e o Senhor não terá por inocente culpado. Glória a Deus. Então nós lemos esse texto aqui, em que Paulo, ele tem uma visão de noite, ele tem uma revelação para ir para Macedônia, a cidade de Filipos, para ir pregar o Evangelho. E Paulo, sendo um homem de Deus, ele é dirigido pelo Espírito Santo dessa maneira, para ir ali passar a mensagem, fazer a obra de Deus, porque Deus sabe e conhece todas as coisas. Deus sabe até a pessoa que vai aceitar a palavra, que vai se converter. Por isso Deus direciona Paulo àquele lugar, àquela cidade, porque Ele conhece todas as coisas. E Paulo então, ele é dirigido pelo Espírito Santo. E é o que a igreja, é o que nós precisamos nesses últimos dias, nesse tempo, mais do que nunca, porque sempre precisamos, mas agora precisamos mais do que nunca do Espírito Santo para sermos guiados em todo o tempo. Mas é possível isso para nós hoje? É possível, irmãos. É para todos. O Espírito Santo é para todos. Deus não mudou.
Deus não faz acepção de pessoas. Mas é necessário que eu e você venha trabalhar e buscar, por isso, ser fiel ao Senhor, venha sacrificar, carregar a cruz, para que Deus venha nos conceder a presença poderosa do seu Espírito Santo. O Espírito Santo da sabedoria, de poder, de inteligência, de visão, de revelações, vem sobre nossas vidas, para que nós possamos caminhar sem tropeçar nas pedras que Satanás coloca no nosso caminho, na nossa vida. Porque o Espírito Santo vê todas as coisas e sabe todas as coisas. Por isso, nós necessitamos de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É necessário que nós venhamos buscar isso nas nossas vidas, isso que Paulo está vivendo, isso que Paulo está tendo. Mas nessa noite, eu quero trazer para nós a mensagem principal que Deus toca no meu coração. Quer dizer para mim e para você que o Senhor, que Deus, nem sempre Ele vai nos livrar de acontecimentos em nossas vidas. Que nós teremos que passar, sim, muitas coisas em nossas vidas. Não vamos escapar de passar por certos momentos em nossas vidas. Não vamos escapar. Deus vai permitir que eu e você passe. Aleluia, glória a Deus. Veja que Deus, que o Espírito Santo, Ele dá a mensagem, Ele dá a revelação, a visão para Paulo, ir naquela cidade, pregar o Evangelho, levar a palavra. E Deus, Ele está sabendo, Ele sabe que ali naquele lugar, Paulo vai ser preso, vai apanhar em público, vai levar uma surra terrível ali. Mas Deus, com a sua sabedoria, Ele não vai revelar isso para Paulo, mas Ele já está sabendo que isso vai acontecer. E de fato aconteceu isso com Paulo. Porque o texto vai nos revelar isso, que Paulo chega naquela cidade e começa a pregar o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. E ali ele vai acontecer que ele vai encontrar com uma mulher que está com espírito de adivinhação, que vivia naquela cidade, adivinhando as coisas para os seus senhores, e dava lucro para aquelas pessoas, aquelas adivinhação. Aquele demônio, ele adivinhava as coisas para aqueles senhores daquela moça, e dava grande lucro para aqueles senhores. Então vemos, irmãos, que nem tudo que tem aparência de bem, de bom, pode ser de Deus. Às vezes não é, irmão. A moça dava lucro aos seus senhores, mas era através de um demônio, de um espírito maligno. E Paulo, ele não tinha revelação do que ia acontecer, e ele expulsa o demônio daquela moça. Ele vê através do Espírito Santo, porque a olho nu, aquele demônio não estava manifestado naquela moça, ele estava guiando a mente dela, mas não estava manifestado para se ver a olho nu. Foi o Espírito Santo que revelou a Paulo. Mas Paulo, ele não tinha a revelação de Deus depois que ia acontecer, quando ele libertasse aquela moça. E por isso ele fez, libertou. Porque se ele soubesse, ele ia dizer a Silas: Silas, essa moça, ela tem um demônio, ela está endemoniada.
mas vamos deixá-la aí mesmo, porque se nós expulsarmos esse demônio, nós vamos ser presos e nós não vamos nem pregar o evangelho. Mas Deus, com a sua sabedoria, Deus não vai revelar o que não precisa ser revelado. Então, a obra de Deus vai ser feita naquela moça, por Paulo, através do Espírito Santo, através do poder de Deus. E por isso Paulo, ele vai ser preso e vai apanhar, como lemos aqui na Bíblia, né? Com varas, vai ser levado ao tronco e ser preso ali na cadeia. Glória a Jesus. Então, Paulo, ele não foi livrado desses açoites, ele não foi livrado desta prisão, apesar de ser um homem de Deus, um servo de Deus, que estava fazendo a obra, que estava orando, que expulsava demônios. Ele não foi livre desse flagelo. Então, meu irmão, muitas pessoas se revoltam contra Deus por poucas coisas. Começam a desistir da caminhada, começam a parar de se alegrar em Deus, de crer em Deus, quando acontece alguma perda, algum motivo ruim nas nossas vidas, enfraquecemos. E Deus, né, está nos olhando e nos vendo, nos testando. E isso serviu como uma prova para Paulo. Deus permitiu, porque Ele queria provar Paulo, com certeza. E também Deus, Ele quer nos provar. Temos que ficar atento. Temos que ficar atento. Porque Deus, Ele quer nos provar. Para ver até onde nós vamos. Para ver como é que está a nossa fé. Glória a Deus. Mas muitas vezes Deus vai livrar. Sim, também, é claro. Deus vai dar o livramento. Para que seu nome seja glorificado. Mas sempre Deus, Ele vai ter um propósito em tudo que faz. Ele não livrou Paulo, porque ele tinha um propósito mais na frente, a realizar, porque ele via lá mais na frente o que ia acontecer. Isso também serve para aumentar a nossa fé, como aumentou a fé de Paulo ali, naquele lugar, naquele local. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo e Silas estavam presos, amarrados no tronco, eles vão orar, eles vão cantar louvores a Deus, machucados, apanhados. Eles não vão se voltar contra Deus, eles não vão reclamar, não vão murmurar, eles não vão parar de acreditar na promessa do Senhor, na salvação. Glória a Deus. Porque Paulo, ele sabia muito bem como é grande o galardão para aquele que é salvo. E ele sabia muito bem também o que é a condenação eterna do homem, da mulher. Então, por isso ele não desistia, por isso ele não reclamou, por isso ele estava alegre, cantando e orando, ali naquela prisão, com Silas. Irmãos, não importa a dificuldade que eu e você passar, que enfrentarmos, mas vamos pegar esse exemplo de Paulo e Silas, vamos buscar a Deus, não importando o que nos aconteça, o mal que venha. Não vamos revoltar contra o Senhor, nem perder a nossa fé,
porque só existe dois caminhos: a salvação e a perdição. E a palavra diz que nós devemos perseverar até o fim. Temos que chegar até o fim. Não podemos parar. E tudo que Satanás, o diabo, quer é a nossa alma, mais nada. Ele não se importa com o dinheiro que você tem, que eu tenho. Ele não se importa se eu levo uma vida boa ou não. Ele está se importando se ele ganha a minha alma ou a sua alma. Isso é o que ele quer. Veja que aqueles homens, eles ganhavam muito dinheiro, eles tinham lucros, mas eles estavam na mão de Satanás. Eles estavam na mão do diabo. E para isso, irmãos, para que nós venhamos ser pessoas guiadas pela palavra, guiados pelo Espírito Santo, temos que tornar oficial a nossa vida diante de Deus, diante da igreja, diante do povo. Porque muitos irmãos vêm à igreja, muitos ouvem a palavra de Deus, mas não se decidem por completo, não se converte inteiramente, como o pastor Cário acabou de dizer no começo do culto. Em uma parte ele se converte, mas em outras não consegue se converter. O texto vai dizer que Paulo conheceu uma mulher chamada Lídia, e a Bíblia diz que a Lídia, ela servia a Deus. O texto está dizendo que Lídia servia a Deus, mas também ela não era batizada ainda. Ela não tinha cumprido os requisitos da palavra. E Paulo vai falar e vai pregar para ela a palavra, e ela vai ouvir. Deus vai abrir o coração dela, como o texto diz. E apesar dela ser uma mulher que servia a Deus, ela não estava salva ainda, meus irmãos. E ela foi batizada, ela ouviu a palavra e foi batizada por Paulo. Então é necessário que a pessoa chegue aqui e ouça a palavra e venha tomar uma atitude, uma decisão com Deus. A igreja é o corpo de Cristo e ela tem poder na terra. Jesus Cristo, Deus deu poder para a igreja ligar as pessoas a Ele. Aquilo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Então, para que uma pessoa seja salvo, é necessário que ele creia verdadeiramente, mas é necessário que ele venha fazer os procedimentos da palavra de Deus. Que ele venha confessar a Jesus diante da igreja, e a igreja, como corpo de Cristo, com essa autoridade, vai ligar esta pessoa ao corpo, a Deus. Porque muitos dizem que têm fé em Deus. Eu acredito em Deus, mas não quero um compromisso, não quero uma aliança, não quero casamento. E a Bíblia, ela fala de casamento com Deus. Fala que a igreja é a noiva do Cordeiro. E Lídia, aqui na palavra, ela fez isso. Ela acreditava em Deus, e ouviu a palavra, e ouviu o ensinamento, e ela foi ligada ali pela igreja que estava ali, representada por Paulo e Silas. E essa mulher então foi salva ali. Então, irmãos, não adianta a pessoa chegar aqui e ouvir a palavra e crer. Não, eu creio, estou crendo em Deus, e não tomaram uma decisão, uma posição.
tem que tomar a decisão, tem que tomar essa posição, tem que tornar oficial, tem que ser ligado pela igreja para ser ligado no céu. Então, Deus ele tinha um propósito ali nesta ida de Paulo à Macedônia, na cidade de Filipos, muito grande. O primeiro, nós já vimos que foi libertar essa mulher dos demônios. E ali muitas pessoas também se converteram a Deus. Glória a Jesus. E também ali Paulo vai acontecer que ele estando na cadeia, quando está cantando e orando, a Bíblia vai relatar, diz que acontece um grande terremoto. Que as portas das cadeias se abrem, as cadeias se quebram. E aqueles presos são livres das correntes, das prisões. E o carcereiro que está ali, acorda assustado com aquilo, sem entender nada. Glória a Deus. Mas aquele carcereiro era um homem que Deus via nele que ele ia aceitar o Senhor, ele ia se converter se ouvisse a palavra. Então chegou a oportunidade de ele ouvir a palavra, e Paulo foi pregar a palavra para aquele carcereiro, que aceitou a palavra, ele e a sua família. A Bíblia diz que ele e toda a família dele foi salvo, quando ouviu a palavra de Deus. Foi batizado naquela mesma noite. Então Paulo ele sofreu ali com Silas, mas ele não parou, ele não se revoltou contra Deus e contra a fé. Porque hoje, meu irmão, muitos param de orar, porque às vezes não ouve a resposta de Deus não vem. E o inimigo começa a colocar no coração daquela pessoa que a oração não está funcionando. É mentira de Satanás, a sua oração está funcionando. E Paulo era homem de oração, mesmo assim aconteceu isso com ele. Então muitas pessoas desistem de orar por causa disso. Ah não, eu estou orando, e aconteceu isso. Então não adianta orar. Irmão, eu quero dizer para você, que quando nós estamos orando, eu e você, entramos naquela situação, mas nós passamos, nós vencemos aquela situação. Agora, se você deixar de orar, você jamais vai passar aquela situação. Aquela situação vai chegar e vai te derrubar. O diabo vai amarrar